Evangelho que escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estas são as palavras editadas por Lucas e descrevem o alcance da graça. E este versículo faz parte de um dos mais brilhantes exemplos de que a graça de Deus realmente alcança todos os homens indistintamente. O texto dá conta de que Jesus se hospeda na casa de um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Os publicanos eram desprezados, tratados com ojeriza. A cultura dá conta de que os judeus encaravam os publicanos como traidores do seu povo, pois prestavam serviços ao Império Romano. Era tão séria a situação dos publicanos que eles nem ao menos eram permitidos nas reuniões religiosas. Eram expulsos das sinagogas. O Talmud, em relação aos publicanos, dizia haver duas categorias de publicanos: os assassinos e os salteadores. Um dramaturgo chamado Teócrito, ele perguntou: quem são as feras mais cruéis? E, ironizando, ele mesmo responde: os ursos, os leões das montanhas e os publicanos. Vez por outra você encontra nos evangelhos, e tipicamente no Evangelho de Lucas, a expressão publicanos e pecadores. Essa expressão, além de colocar os publicanos em uma situação desconfortante, também equiparava a própria posição de publicano com pecadores. O Talmud dizia que eles não são dignos de arrependimento e, consequentemente, de salvação. Pois é, esta era a visão judaica do primeiro século em relação aos publicanos. Mas Jesus demonstrou graça e misericórdia se hospedando com Zaqueu. Em certa ocasião, Jesus, dando orientações aos seus discípulos, estratégias de cunho evangelístico, ele disse: quando vocês procurarem entrar em uma cidade, procure saber quem é a pessoa mais justa, mais digna desta cidade e se hospedem com ela. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 11. Quando nós nos deparamos com o capítulo 19 de Lucas, parece que Jesus quebra uma regra que ele mesmo estabeleceu, pois de longe Zaqueu era a pessoa mais justa, mais digna daquele lugar. É interessante que o nome da pessoa descreve a pessoa na cultura judaica. O nome da pessoa não é apenas um rótulo estético. Ela descreve a essência da pessoa. E o nome Zaqueu, pasme, significa o justo, o digno. Pois é, acontece que a graça de Deus conseguiu ver em Zaqueu aquilo que ninguém mais conseguiu ver. Embora, por esta ocasião em que Jesus se dispôs a se hospedar na casa de Zaqueu, as pessoas, ao ouvirem a intenção de Jesus, ficaram pasmos, confusos, sem entender. E diz o texto que eles murmuravam, pois Jesus estava se hospedando com um publicano e pecador. Mas, ao decorrer da história, você percebe que Zaqueu se arrepende e procura endireitar-se diante de Deus, dizendo: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu lhe restituo 4 vezes mais. E ainda dou aos pobres metade dos meus bens. Em resposta não a esta única atitude de Zaqueu se dispor a dar aos pobres e a restituir o que havia defraudado, mas como também o seu arrependimento, Jesus disse: hoje
veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Eu costumo chamar esse texto de o escândalo da graça. A graça que, conforme Tito, capítulo 2, versículo 11, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.